De volta ao plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo, agora para a segunda sessão extraordinária da noite de quarta-feira, 21 de agosto de 2013. O presidente Samuel Moreira abre os trabalhos desta sessão. Acompanhe. Nesta transmissão da TV Alesp, imagens do plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo. Os deputados estaduais aguardam para o início da segunda sessão extraordinária de quarta-feira, 21 de agosto de 2013. Na ordem do dia desta sessão, a discussão e votação da proposta de emenda à Constituição número 1 de 2013, matéria de autoria do deputado Campos Machado, líder do PTB na Assembleia Legislativa de São Paulo. A proposta de emenda à Constituição número 1 de 2013, de autoria do deputado Campos Machado, do PTB, prevê a centralização nas mãos do Procurador-Geral de Justiça de São Paulo das investigações de denúncias de atos de improbidade administrativa contra o governador do Estado, secretários estaduais, deputados estaduais, prefeitos e conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. Esta matéria pode ser discutida por até 6 horas, conforme prevê o regimento da Assembleia Legislativa, e até aqui foi discutida por 4 horas e 15 minutos. A expectativa é a continuidade dos trabalhos de discussão ao longo desta sessão extraordinária que terá início a seguir. Presente o número regimental de senhoras e senhores deputados. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Um minutinho só. Esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior. Eu gostaria de utilizar a tribuna pelo artigo 82 do Regimento Interno, pela liderança do PSOL. Com a palavra... Para um comunicado, senhor presidente. Para uma comunicação. Apenas saber se, durante o pronunciamento pelo artigo 82, se é possível haver solicitação de verificação de presença. Apenas quero saber de Vossa Excelência. Não, ainda não possível. entramos na ordem do dia. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, deputado Barros Munhoz. Senhor presidente, na mais correta interpretação do regimento, não cabe falar pelo artigo 82 em sessão extraordinária, de vez que em sessão extraordinária não há nem pequeno expediente e nem outro tempo em que cabe o uso da fala pelo artigo 82. Só há ordem do dia em sessão extraordinária. Portanto, não pode haver a fala pelo artigo 82 em sessão extraordinária. Senhor presidente, o artigo 82 é muito claro em relação a Vamos esse ler. tópico. É facultado aos líderes de partido ou de bloco parlamentar em caráter excepcional, salvo durante o pequeno e a ordem do dia. Isto é uma ordem do dia. Estamos na ordem do dia. Não entrou Não, na não, ordem não. do dia. Não entrou. Não, ainda não entrei. Não entrou. Não Não, entramos. como não entrou? Não Abriu entrou a na sessão, ordem- não tem pequeno abriu, mas não expediente. entrou na ordem não do tem dia. grande expediente. Não, só tem ordem do dia, sessão extraordinária, senhor presidente. Sessão extraordinária só tem ordem do dia. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente, uma questão de ordem. Sessão Pela ordem, senhor extraordinária é uma presidente. sessão. É uma sessão. Senhor presidente, pela ordem. Que só tem ordem do dia. Qual é o Senhor presidente, estão artigo do querendo regimento? cercear Não, o agora a artigo é nossa 82. palavra. O artigo é o 82. Ele diz só Faremos- é possível no pequeno. Faremos não a é possível verificação. no pequeno, Faremos Pela a ordem, verificação senhor da presidente. sua questão de ordem. É uma até questão de porque- ordem. Até porque ela é fundamental.
Imagine, Vossa Excelência, numa Assembleia, eu não lembro mais se são 17 ou 18 partidos, se todos usarem dos 5 minutos da liderança, são, se for 18, 90 minutos, ou seja, 1h30 de 2h30 de sessão. Vale também para a sessão ordinária. Porém, nós vamos estudar a questão de ordem levantada pelo Perfeito. deputado e faremos aqui, em função já de precedentes estabelecidos, então, ouviremos presidente, pelo antes, artigo só- 82. senhor presidente. Mas faremos o estudo dessa questão de Eu ordem. agradeço, Ok. senhor presidente. Me estranha essa posição do deputado Com a palavra, não. Barros Já, Minhões, então, porque pelo ele artigo foi 82, presidente o deputado durante Gianazzi. 4 anos aqui, e nós já utilizamos esse dispositivo e ele nunca se opôs à utilização do artigo 82 em sessões extraordinárias. Me estranha esse comportamento, Já está deputado. correndo, Me então, estranha. pelo artigo 82, o tempo, e faremos essas respostas para as próximas sessões extraordinárias, antes delas ainda. Pela ordem, senhor presidente. Para uma questão de ordem. Apenas para dizer que Vossa Excelência já havia decidido essa questão na primeira sessão extraordinária, quando assim solicitado. Com a palavra o deputado Carlos Gianazzi. O relógio ali, eu tenho 5 Para minutos. uma Vossa questão Excelência de concedeu ordem. questão de ordem. O deputado Fernando Capês, eu invoco o mesmo direito. Para uma questão de ordem, deputado Campos Machado. Para me solidarizar com o deputado Barros Munhoz. Só há um objeto nessa sessão, que é a ordem do dia, é convocado especificamente para o projeto da ordem do dia. Então, não cabe, na licença de ponderação do deputado Barros Munhoz, o artigo 82. Eu quero dizer que o deputado Barros Munhoz está correto, sem querer cercear qualquer manifestação. Ele está profundamente correto, senhor presidente. Com a palavra o deputado Gianazzi. Senhor Pois presidente, não? Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Queria ser solidário aqui ao companheiro Gianazzi, porque pelo artigo 82, ele é explícito. É facultado aos líderes do partido ou de bloco parlamentar, em caráter excepcional, salvo durante o pequeno expediente e a ordem do dia. E nós estamos entrando na ordem do dia, mesmo sendo uma sessão extraordinária, mas é ordem do dia. Ou quando houver orador na tribuna, usar a palavra por tempo não superior a 5 minutos improrrogáveis. Esse expediente, senhor presidente, já vem sendo utilizado em todas as sessões, em vários debates, em vários projetos que já foram discutidos e tinham sessões extraordinárias. Então, queria não só me solidarizar ao deputado Carlos Gianazzi, garantir a palavra pelo artigo 82, e se outros líderes também o quisessem, têm o direito de fazer. Está garantida a palavra do Gianazzi por precedentes abertos anteriormente, mas será estudada a questão e respondida a questão formulada pelo deputado Barros Munhoz no momento adequado. Com a palavra. senhor presidente, primeiramente gostaria aqui de saudar as pessoas que estão presentes nas galerias aqui da Assembleia Legislativa. Aqui nós estamos com vários movimentos. Veja aqui o pessoal do Educafro, veja aqui o pessoal da Associação Paulista do Ministério Público Estadual, que várias pessoas representadas aqui pelo procurador Felipe Locke. Vejo aqui o pessoal do movimento do Ministério Público Democrático, representado pelo procurador Roberto Leviani. Vejo aqui também outros grupos. Eu quero fazer um registro especial aqui ao movimento, ao Grupo Radar Cidadão, que é um grupo que vem atuando aqui na Assembleia Legislativa, fiscalizando, acompanhando os trabalhos legislativos, inclusive protocolou uma carta aqui no nosso gabinete contra a PEC número 1, repudiando a aprovação da PEC número 1. Eu gostaria que esse ofício, que esse documento fosse aqui publicado no Diário Oficial do Poder Legislativo, para que todas as pessoas possam ter acesso ao teor dessa carta, muito bem fundamentada, senhor presidente. E dizer aqui, alertar aqui os deputados estaduais, aos presentes e aos que não estão aqui, que a sessão está sendo gravada, está sendo, aliás, transmitida ao vivo pela TV Alesp, para todo o interior paulista, para a capital, para a Baixada Santista, para a Grande São Paulo, e a população está acompanhando o comportamento de cada partido, de cada liderança, de cada deputado e de cada deputada. Então, os deputados vão ter que optar. Ou ficam do lado do Campos Machado, com a sua PEC insana e perversa e danosa à democracia, e danosa a luta contra a corrupção,
ou os deputados vão se posicionar do lado da população, do lado da democracia, né? Porque a Assembleia Legislativa está sendo maculada, está sendo manchada pela própria existência de uma proposta à emenda, de uma proposta de emenda à Constituição estadual, que vai restringir, sim, o direito e a prerrogativa de mais de 2.000 promotores e procuradores em investigar, seu presidente, deputados estaduais, secretários, prefeitos. Tenho aqui um cartaz do movimento aqui da Associação Paulista do Ministério Público, que eu gostaria de mostrar novamente, que diz o seguinte: ela impede, a PEC número 1, a PEC da impunidade, impede que prefeitos e secretários sejam investigados por desvio de dinheiro público. Está aqui, senhor presidente. É isso que a sociedade está dizendo, não é só a Associação Paulista do Ministério Público. A sociedade hoje quer mais investigação. Quanto mais investigação, melhor. Até porque o poder legislativo, este sim, está de joelhos para o Executivo. Não há mais investigação. A Assembleia Legislativa, por exemplo, não consegue aqui instalar a CPI do trem-salão, porque ela é controlada pelo governador Geraldo Alckmin. Cadê a CPI do trem-salão? Quem vai investigar o trem-salão, o propinoduto do PSDB, se não for o Ministério Público, que já está com uma força-tarefa fazendo essa investigação? Então, aqui os deputados e as deputadas vão ter que fazer uma opção. Ou ficam do lado da população, da luta contra a corrupção, ou ficam do lado do deputado traidor do Ministério Público Estadual, porque foi condecorado com o colar de mérito do Ministério Público, e, em seguida, apunhalou a instituição, apresentando a PEC da impunidade, a PEC número 1, a PEC irmã da PEC número 37. Eu reforço aqui aquele meu pedido ao Ministério Público Estadual, para que acione a Justiça e consiga um mandado de reintegração de posse do colar de mérito, ou mesmo que consiga um mandado de busca e apreensão desse colar, porque ele não pertence mais ao deputado Campos Machado, que está traindo o Ministério Público Estadual com a apresentação da PEC número 1, que é a PEC da impunidade. Então, nós, o pessoal, vamos votar contra e vamos permanecer aqui até o final da discussão, dando quórum para que ela seja enterrada definitivamente e jogada no lixo da história do Parlamento paulista. Muito obrigado, senhor Pela ordem, presidente. senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Para falar pelo artigo 82 Nós temos os dois deputados aqui praticamente ao mesmo tempo. Já tinha o Na verdade, eu deputado estava também aqui Cauê já. se aproximando, Pelo o deputado Luiz Cláudio também. Não pode, pelo 82? Vou falar pelo artigo 82, nome da liderança do PSDB. Então fica ele, fica o próximo. Com a concordância, inclusive, do deputado Marcolino. É regimental, com a palavra o deputado Cauê. Depois do... Senhor presidente, senhores deputados, eu gostaria de usar o tempo aqui da liderança do PSDB para poder explicar, eu acho que é importante, tanto para aqueles que estão na galeria, quanto aqueles que estão em casa nos assistindo, um pouco do que está acontecendo nesse momento aqui na Assembleia Legislativa. Nós temos um regimento interno, que é um regimento complexo, que muitas vezes é difícil de se compreender, até para nós mesmos existem diversos debates a respeito do que o regimento prega e zela para a ordem da casa. Agora, o que eu acho que é importante, que nós estamos utilizando desse artifício do artigo 82 para falar antes de se iniciar a sessão extraordinária, porque nós temos hoje aqui uma coisa acontecendo que é muito importante deixar claro a todos aqueles que estão nos assistindo. O PT, Partido dos Trabalhadores, os 22 deputados, se retiraram do plenário para poder obstruir o projeto de votação da PEC. Isso faz com que, todos os momentos, alguém venha até o microfone para poder pedir uma questão de ordem, e o PT, neste plenário, tem 22 deputados,
porque eles não querem fazer a votação da PEC. No momento em que nós tivemos, e a sessão passada, na semana passada, nós tivemos oportunidade de vir discutir essa PEC, nós retiramos, presidente, as nossas inscrições para que pudesse garantir, assim, a votação da PEC. Com essa manobra de obstrução do PT, infelizmente, não será, deputado Fernando Capês, possível continuar a nossa sessão. Daí que nós estamos vindo hoje aqui, aproveitar esse tempo de liderança, que de uma maneira regimental é o que nós temos para poder explicar para aqueles que estão em casa o porquê nós não vamos votar essa PEC. E nós não vamos votar essa PEC porque o Partido dos Trabalhadores está em obstrução, o Partido dos Trabalhadores não quer votar a PEC, inclusive tinha, deputado Campos Machado, declarado o voto a Vossa Excelência neste processo, depois acabaram mudando de ideia, diferentemente do PSDB, e quero, inclusive, deputado Carlos Bezerra, colocar aqui, que muitos vão vir aqui dizendo, olha, o deputado Cauê Macris assinou o pedido de instalação, para que a PEC possa entrar na ordem do dia. Deixar uma coisa claro, uma coisa é você assinar a tramitação, para que você possa garantir o debate. E eu acho que o debate, deputado Fernando Capês, é muito saudável. O debate, inclusive, que o PT não está querendo fazer juntamente conosco, o debate ele é muito saudável, né? Isso não tem nada a ver com o que você pensa de uma maneira pragmática dentro do processo de votação. Nós fechamos questão, o PSDB, desde o início, fechou questão e colocou que seria contra a votação da PEC. Agora, me estranha muito, deputado Barros Munhoz, quando tem diversos projetos do governo para debater. Inclusive, hoje, acompanhei no Colégio de Líderes, o PT diz que está em obstrução na casa, não deixando debater projetos importantes do governo, não deixar também debater, deputado Carlos Gianazzi, um projeto tão importante quanto esse, que é a PEC do deputado Campos Machado, a PEC 01. E quero cumprimentar o autor da PEC, porque tem sido muito corajoso dentro do debate de ideias. Isso faz parte da democracia. Eu acho que subir e ter posicionamentos faz parte da democracia. Nós estamos em campos opostos de divergência daquilo que acreditamos. Agora, respeitamos a posição do deputado Campos Machado. O que me estranha muito é ver o PT não estar aqui, num momento como esse, num momento onde tem condição de fazer um debate dentro de um processo e de um projeto como esse, né, para poder ajudar com que decoram e fazer com que a PEC possa ser discutida e votada, senhor presidente. Então, eu acho que essa reflexão tem que ficar hoje, porque muitos daqueles que estão em casa, estão nos assistindo, eles não estão entendendo. Poxa, por que pede verificação? Por que cai o quórum? E eu quero deixar claro que, inclusive, tive a oportunidade de ir no cafezinho aqui atrás do plenário, e a maioria dos deputados do PT estão presentes lá tomando um café, mas não estão participando aqui no plenário. Então, é isso que eu acho que é importante. Eu acho que o debate ele é importante. Nós estamos aqui para poder fazer esse debate, para poder que se coloque os ponderamentos e os posicionamentos de cada um dos deputados, e a gente possa, no dia de hoje ainda, senhor presidente, nessa sessão extraordinária, fazer o processo de votação, fazendo com que aqueles que são favoráveis e contra, que façam sim o seu debate, que coloquem sim os seus pontos de vista, mas que não obstruam o processo de votação dessa importante PEC. Muito obrigado. Pelo senhor presidente, artigo 82. Pela ordem, com a palavra, o deputado Luiz Cláudio Marcolino. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, vamos... Com a palavra, o deputado Marcolino. Calma, muito bom. Por favor, com a palavra, o deputado Marcolino. Senhor presidente, na semana passada, inclusive, queria parabenizar aqui a população que nos acompanha aqui no plenário, diferente da semana passada, que o governo proibiu, inclusive, o acesso da população para acompanhar esse debate, colocando, inclusive, a tropa de choque, para... Não só para constranger, mas para impossibilitar a participação da população no dia de hoje. Nós estamos vendo, inclusive, agora constrangimento de algumas pessoas que estão aqui dentro também, constrangimento, alguns, inclusive, que estão agora estão constrangendo algumas pessoas que estão aqui. Mas vamos no debate, senhor presidente. Nossa bancada já tirou um posicionamento que nós somos contrário à PEC número 01. Contrário, já tem uma posição, no momento de votação. Agora, eu queria fazer um desafio, senhor presidente.
A bancada do PT está em obstrução, né, nessas 2 últimas semanas, porque nós queremos ver nessa casa assinada uma CPI para investigar a Siemens, a Alstom, né, o metrô e a CPTM. Podemos fazer aqui o entendimento. Né, a bancada do PT retira agora todas as inscrições, coloca em votação, desde que o PSDB, que também tem 22 deputados aqui na Assembleia Legislativa, assine a CPI. Agora, tem 26 assinaturas. Queria que mostrasse aqui. São 26 assinaturas. 26 assinaturas. 26 assinaturas. Nenhuma do PSDB. Nenhuma. Tem aqui do Carlos Gianazzi, tem de toda a bancada do PT, do PCdoB, e não tem nenhuma assinatura do PSDB. Agora, se tiver pelo menos 6 deputados de 22 do PSDB, e está aqui presente, tem o deputado Cauê Macris, né, que acabou de falar, tem o deputado Carlos Bezerra, que é o líder do PSDB aqui na casa, tem o deputado, né, Barros Munhoz, tem o deputado, né, aqui a nossa nobre deputada, tem pelo menos seis deputados aqui. Se os 6 deputados do PSDB assinarem agora, né, a gente parte para a votação da PEC 01 já, agora, e a bancada do PT é contrário. Mas eu quero ver se efetivamente a bancada do PSDB tem intenção, quer ou não, investigação em relação a Siemens, a Alstom, para que efetivamente a gente possa fazer um debate, de fato, em alto nível aqui nessa casa. Agora, enquanto a bancada do PSDB, que também tem 22 deputados aqui na Assembleia Legislativa, 22 deputados, para manter o quórum na casa, precisa de 24. Aí estou vendo aqui a nova deputada Regina, do PV, o Alex Manente, do PPS, né, temos o Gondim, também aqui do PPS, temos companheiros do PSB, Orlando Bolsoni, temos aqui o Ed Thomas, do PSB. Não estou nem cobrando para os deputados da base do governo votar a CPI. Estou solicitando a bancada do PSDB. Se o governador vem a público e fala que quer uma investigação, né, da corrupção que tem hoje no metrô, na CPTM, na Siemens, na Alstom, e já declarada pela Siemens, a Siemens veio a público e falou que pagava propina para a liberação dos contratos para o Estado de São Paulo. E nós não estamos falando de poucos bilhões, não. Nós estamos falando de mais de 9 bilhões de reais de alguns contratos firmados com o governo do Estado de São Paulo. Mais de 9 bilhões de reais. O que nós estamos falando aqui? Assina a CPI. Vamos fazer a investigação. Vamos fazer a investigação. Esse é o debate que está colocado aqui na casa, porque o debate que o governo trouxe, né, no último período agora, para vender o Pico do Jaraguá, para vender a Serra da Cantareira, né, para vender, né, o Parque Estadual do Campos do Jordão, a Serra Estadual de Tirapina, o Parque Estadual, Zico, de Cajuru. É esse o debate que o governo do Estado de São Paulo trouxe para essa casa e não quer debater a CPI. Quer debater a CPI, nós vamos debater. Daqui a pouco, o nobre deputado Mentor vai falar, o deputado Adriano Diogo, e é esse debate que nós queremos ver aqui na casa, na Assembleia Legislativa. Vamos debater a assinatura da CPI. Tem 26 assinaturas. Mostra aqui, 26 assinaturas. Faltam apenas 6 assinaturas. 6 assinaturas. Agora, o que é mais importante para o Estado de São Paulo? Fazer a investigação ou não? Seriam 9 bilhões a mais para a saúde, para a educação, para a mobilidade urbana, né, para o Ministério Público, né, para o Judiciário como um todo. Mais 9 bilhões de reais que foi desviado em propina ao longo dos últimos anos, né, pela Siemens, bilhões de reais. Bilhões. Pela Siemens, pela... Quer fazer um debate de alto nível? Vamos fazer. Agora, não vem com baixaria aqui, deputado Cauê Cris. Tem 22 deputados do PSDB aqui na casa. Quantos tem aqui no plenário? Nem a base de vocês conseguem falar. Pelo PT, falo eu que sou líder. Falo eu que sou líder. Você não tem, né, direito de querer falar em nome do Partido dos Trabalhadores aqui na Assembleia. Você não tem autoridade. Fala em nome do seu partido, não do nosso. Quer ter autoridade? Assina a CPI. Mais 6 assinaturas do PSDB, a CPI vai ser instalada aqui nessa casa. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, com a palavra o deputado Carlos Bezerra. Porém, lembrar só antes que o deputado Campos Massad tinha pedido a palavra pelo artigo 82. Com a palavra. Para um comunicado, para uma comunicação, o deputado Carlos Bezerra. Senhor presidente, eu, sinceramente, não entendi o motivo do destempero do líder do Partido dos Trabalhadores na tribuna. O deputado Cauê Macris fez indagações absolutamente legítimas, que são indagações
E aí é importante a gente estabelecer o debate com quem está nos acompanhando, com quem está aqui, com quem nos acompanha pela televisão. O debate que está sendo feito, o projeto que está na pauta, é a PEC de número 01, que concentra poderes de investigação nas mãos do Procurador-Geral. Esse é o projeto que nós estamos debatendo. O Partido dos Trabalhadores, em todos os pedidos de verificação de presença, em nenhum deles, nas últimas 3 horas, deu nenhuma presença, numa clara demonstração de que está obstruindo esse projeto. Agora, não me venha fazer cortina de fumaça que esse projeto está linkado com o CPI. Pior, agora o Partido dos Trabalhadores é que manda na PEC do Campos Machado. Vocês é que impõem condições para a votação da PEC do Campos Machado? Não tem o menor sentido, senhor presidente. É uma argumentação, sinceramente, é uma argumentação que não se coloca, que não tem fundamento, que não tem pé nem cabeça. A questão que nós estamos discutindo aqui nessa casa, e que precisa ficar claro, e que a bancada do PSDB aqui está, e que nós estamos dando condições para que as sessões permaneçam, nós queremos, diferentemente do PT, vamos esclarecer, a PEC de número 01, o PT se fechou questão que ia votar a favor da restrição na investigação. Aí, a bancada do PT, de repente, mudou de posição, fechou questão contrária. E agora não dá quórum. Quer dizer, é lamentável. Aliás, eu faço um apelo a que todos abram mão de suas falas para que a gente possa, então, votar essa PEC. Vamos votar essa PEC. Vamos votar já, senhor presidente. Faço um apelo a Vossa Excelência e aos deputados que aqui estão que abram mão e que a gente vote imediatamente a PEC 01. Pela ordem, senhor presidente. Já passou 26 segundos do tempo. Pela ordem, senhor presidente. Para uma reclamação. Do regimento? Não. Por uma comunicação? Uma comunicação, senhor presidente. Tá, então, para uma comunicação, o deputado Mentor. Eu pediria muita tranquilidade a todos, porque nós queremos entrar na ordem do dia e ainda temos o deputado Campos Machado inscrito. Por favor. Senhor presidente, eu acho interessante, né, que se debata qualquer tipo de matéria aqui, nesse momento no plenário, e que se estabeleça uma ordem de prioridade, de importância para os temas que estão sendo aqui abordados. A bancada do PSDB, Vossa Excelência sabe, como membro da bancada, tem 22 deputados. Se os 22 estiverem aqui, a bancada do PT completa os 3 que faltarem para dar o quórum, para continuar discutindo. Eu vejo aqui apenas 7 deputados da bancada do PSDB, incluindo Vossa Excelência, que preside a sessão hoje. Portanto, não tem moral para falar nem para cobrar do PT a nossa legítima obstrução. Nós estamos, sim, em obstrução, porque nós não concordamos com este tema neste momento. Está com a palavra, por favor. Deputado, só um minutinho, sem discussões paralelas, por favor. Por favor, líder do PSDB, Carlos Bezerra, deputado, por favor. Com a palavra o deputado... Eu solicito que seja retirado das notas taquigráficas a afirmação inverídica do deputado Mentor. Eu não aceito, senhor presidente, que venha aqui dizer com a cara deslavada que não existe moral. Quem não tem moral é quem fica fazendo jogo duplo. Quem não tem moral é quem vem aqui, fica saindo do plenário, fica lá atrás se escondendo do debate que está sendo feito aqui. Eu não aceito que seja tirado das notas taquigráficas, senhor presidente. Por favor, deputado, ainda com a palavra, deputado Antônio Mentor. Que lamentável, né, senhor presidente? Destempero, falar do meu líder que falou com todas as letras, fez aqui uma colocação politicamente adequada, que foi tratado como destemperado, e eu não me incomodo se a opinião é tão baixa como essa que o deputado líder do PSDB apresenta nesta casa. E quando eu falo da questão moral, eu estou dizendo que é legítimo o nosso procedimento em obstrução, porque é um método do parlamento. A obstrução é legítima, é um método do parlamento. Eu tenho certeza que o deputado líder do PSDB já o fez inúmeras vezes em outras situações. Portanto,
Tem mais alguém que quer falar? Tem mais alguém que quer falar? Eu, Ainda com né, a palavra... peço que se inscrevam aí, mas eu queria que a presidência Ainda com a pudesse palavra o deputado garantir Antônio a Mentor. minha palavra. Está garantida. Pois bem. Então, senhor presidente, eu só queria me reportar isso, porque, em determinados momentos, a bancada do PSDB, que tem 22 deputados, e não faz presente nesta casa, na noite em que tão importante matéria está sendo discutida, essa sim é a verdadeira obstrução. Nós estamos aqui, queremos discutir também as questões que envolvem a Cimes, a Alstom, o metrô e a CPTM. É legítimo que a gente queira também discutir isso, que envolve a corrupção no governo do PSDB, que envolve as falcatruas no metrô e na CPTM. Nós queremos também discutir essa matéria e estamos apresentando uma proposta de CPI. Por que a bancada do PSDB, que é tão destemida, tão corajosa, não assina também a CPI para investigar a Alstom e a Cimes? Para concluir, então, ordem... Senhor presidente, por uma Eu só comunicação... gostaria de garantir a palavra ao deputado Campos Machado pelo artigo 82. Por uma comunicação, senhor presidente. Deputado Campos Machado, para a tribuna pelo artigo 82, para podermos entrar na ordem do dia. Senhor presidente, está na hora da galeria voltar as costas. Volte as costas, por favor. Menos o doutor Felipe, o resto quer que tudo fique de costas. Todos de costas. Portanto, senhor presidente, inicialmente eu quero dizer que nós temos que respeitar a posição da bancada dos trabalhadores. Eles têm uma posição. O deputado Adriano, nós temos que respeitar a posição da bancada dos trabalhadores. Eles têm uma posição tomada. A mesma posição que parte ou que a bancada do PSDB tomou em relação à PEC. Como eu posso deixar de questionar a bancada tucana? Teoricamente, são meus aliados, teoricamente. Que eu os considero meus adversários aqui da casa. Essa é a bancada do PSDB. Adversários da bancada do PTB. Embora eu tenha um carinho especial por Geraldo Alckmin, todos sabem disso. Eu tenho que respeitar. Eu tenho que respeitar a bancada do PT. Tomaram uma posição que nada tem a ver com a PEC. Eu não tenho por que falar hoje da bancada do PT. Eles resolveram só votar desta casa, e eu acho que é um equívoco, mas é a decisão deles. Se a CPI for aprovada, é uma posição da bancada, eu tenho que respeitar. Como respeito essa posição, não de início, como diz o deputado Cauê Macris. De final, quando a bancada do PSDB, metade dela era favorável à PEC. Depois, a bancada do PSDB resolveu ficar contrária à PEC. Agora, nessa disputa de jacaré com a onça, o que tenho eu a ver? Onde está a discussão sobre a PEC? Distorcida. E a bancada do PSDB é a bancada que mais distorce a PEC. E conseguiu convencer algumas bancadas, não sei a título de quê. A bancada do PSDB sabe o que eu estou falando. Ele sabe que, efetivamente, o Ministério Público não vai perder nenhum milímetro na sua posição, no seu direito de apurar ilícitos penais, ilícitos administrativos. Todos sabem disso. Mas acontece que, influenciada e influenciável como é a bancada do PSDB, atendendo aos ventos que vêm lá do Noroeste, resolveu a bancada do PT, composta de 4 conselheiros presidenciais, resolveu, juntamente com o novo líder da casa, olha o absurdo que estamos chegando, líder Carlos Gianazzi,
Eu devia falar isso para minha casa, juntamente com o Janazzi, numa parceria que não tem sentido nenhum. Resolveram a bancada do PSDB e a bancada do PSOL, ajudada por outras bancadas que nem sabem por que embarcaram nesse navio, são contra a PEC, que dizem alguns que é PEC da impunidade. Digo eu que é PEC da dignidade. Distorceram, conseguiram 100 mil assinaturas, de cima para baixo, e foram envolvendo as bancadas da casa como grandes teias. Não dá para culpar a bancada do PT, não. Me desculpem. Não dá para culpar, não. E olha quem está falando. Não dá para culpar, não. Eles defendem a posição deles. Como eles não estão hoje em plenário, tem uma outra bandeira para defender, eu não posso falar deles. Eu quero falar da bancada do PSDB, que sempre foi, teoricamente, parceira do PTB. Hoje eu verifico a bancada do PSDB, é nosso aniversário, e eu daqui a pouco vou falar de São José do Rio Preto, onde o prefeito Valdomiro Lopes, perseguido, acuado, tem um representante aqui. E o que faz o deputado Orlando Bolsoni? Vota atrelado ao deputado João Paulo Rilo. Senhor presidente, eu vou encerrar, porque daqui a pouco eu vou voltar de novo a essa tribuna e vou tecer comentários que dizem respeito a esta PEC. Pela ordem, presidente. Pela ordem, com a palavra o deputado Zé Zico Prado. Para encaminhar em nome da minoria. É regimental. Pela ordem, senhor deputado, presidente. com certeza quis dizer pelo artigo 82? É regimental. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós estamos vivendo um momento aqui na Assembleia que eu acho muito interessante. Acho que nós nunca vivemos nessa Assembleia a situação que a gente está vivendo nesse exato momento. Porque a bancada do PT tomou uma posição pelo clamor das ruas, pelo tudo aquilo que vem acontecendo na sociedade, nós focamos e achamos que o melhor momento que nós temos agora é de fazer uma CPI para averiguar tudo aquilo que vem acontecendo e sendo denunciado pelo CAD, pela Siemens e por tudo aquilo que a gente está ouvindo nos rádios, no jornal, na imprensa, e, deputado Antônio Mentor, e isso vai pegar até os trens doados pela Espanha, em 1997, que o PSDB, no governo do senhor Mário Covas, diz que ganhou 48 trens lá na Espanha, e depois só a manutenção desses trens, feito na Espanha, porque a exigência da doação era que a manutenção fosse feita lá. Numa época que aqui no Brasil estava se fechando fábrica, o Fernando Henrique estava vendendo o Brasil a troco de nada, todo mundo sabe disso. E naquela época, e sabe quanto custou a reforma dos trens? 126 milhões de reais, que daria para dar muito emprego aqui no estado de São Paulo. E, na época, a Alstom, hoje, era a antiga Marfesa, que também foi vendida pelo governo na Bacia das Almas. Essa é a discussão que nós queremos fazer. É isso que está fazendo amanhã cedo, lá em Itaquera, muitos e muitos trabalhadores que não conseguem pegar o trem, não conseguem pegar o metrô. Vai lá em Itaquera tentar entrar no metrô para ver. Eu vou e pego o metrô em Itaquera. Eu moro em São Mateus e pego o metrô. Se algum dos senhores quiser ir comigo, nós vem amanhã cedo. Eu não tenho problema. Sempre peguei o trem, sempre peguei o metrô. Eu não tenho problema nenhum. Faço isso porque moro na periferia.
Não sou nem um filhinho de papai. Se eu cheguei aqui, foi na luta dos trabalhadores. Foi fazendo tudo aquilo que eu fiz para chegar até aqui. Organizando a CUT, organizando o PT, enfrentando a ditadura militar, que muitos daí nem sabem o que é isso. Fui preso, fui torturado, não tenho medo da luta. Não tenho medo da luta. Pegar um trem, para mim, é o mínimo daquilo que eu já vivi, porque já puxei enxada. Então, eu não tenho medo disso. Não sou nenhum daqueles que chega aqui com uma vozinha calma e mansa, que nem o deputado Carlos Bezerra, que parece que vai dar uma grande lição de moral na bancada do PT. O deputado Cauê Macris, que acha que é o dono da verdade e que não aceita que a nossa bancada faça aquilo que nós achamos que tem que ser feito. A bancada do PT está muito tranquila e nós temos um objetivo claro para a sociedade. Nós queremos uma CPI. Nós queremos a assinatura do CPI. E nós não queremos delegar isso para outros, porque o Ministério Público está tocando, o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas tem conselheiro sendo acusado. Nós temos quem que vai cuidar disso? É a Assembleia Legislativa. E por isso que nós estamos fazendo esse debate. E nós não vamos sair do debate. Não vamos sair do debate. A nossa estratégia é: nós queremos a CPI na Assembleia Legislativa. O dia que instalar a CPI aqui, nós vamos devolver. Nós queremos discutir os projetos do Estado. Nós queremos que esse Estado tenha o seu papel, que é o maior dos estados do Brasil. Agora, fica aqui querendo dizer o que a bancada do PT tem que fazer. Isso nós não vamos aceitar. Porque eles não conseguem fazer com o deputado deles. Nenhum do PSDB. Quantos deputados do PSDB tem aqui? 7 deputados, contando o presidente, que é da casa. Então, nós estamos muito tranquilos, nós não temos problema nenhum de enfrentar esse debate e essa discussão. Nós queremos a CPI na Assembleia Legislativa. E é isso que nós estamos fazendo. Muito obrigado, presidente. Ordem do dia, proposta de emenda à Constituição, discussão e votação da proposta de emenda número 1 de 2013 à Constituição do Estado, de autoria do deputado Campos Machado, pelo tempo remanescente. Estamos em discussão. O orador que ocupa a tribuna é o deputado Campos Machado, pelo tempo remanescente de 3 minutos e 52 segundos. Senhor presidente, terminada essa conversa entre o deputado Fernando Capês e o deputado Cecílio Prado, eu regimentalmente, dentro das normas regimentais dessa casa, requeiro uma verificação de presença. É regimental, faremos a verificação de presença. Eu peço para o deputado André do Prado que nos auxilie, por favor, e o deputado Alex Manente, que nos auxiliem aqui na verificação de presença. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, com a palavra o deputado Cauê Macris. Apenas para registrar, como eu havia dito no meu discurso, os deputados do PT se ausentaram mais uma vez do plenário, contanto, Deputado, dificilmente nós conseguiremos deputado, fazer a votação. Não, por favor, só sobre a questão da votação. É o mesmo direito que tem. Estaremos... Calma. Então, Deputado, estamos num processo de verificação. Não, eu quero o mesmo direito. É uma questão de ordem, então. Isso, por favor, ordem. Uma questão de ordem direito. por conta do processo. Isso. Então, a bancada do PT já... Por favor, com a palavra o deputado, então, Luiz Cláudio Marcolino. A bancada do PT, senhor presidente, já tem um posicionamento em relação à PEC 01. Né, a nossa posição é contrária à questão, no momento do voto em relação à PEC, mas a nossa bancada, já nos últimos 15 dias, está em processo de obstrução na Assembleia Legislativa. Isso já é... Todos os líderes de todos os partidos
já sabe dessa informação. Esse debate foi feito no dia de hoje, inclusive no Colégio de Líderes, né, seja requerimentos, né, seja urgências, nós seja estamos num projetos. processo, Só deputado. para Eu concluir. poderia, não, mas é um debate. Aí, por favor, eu é que peço a Se compreensão. ele pode. Não, se ele fez pode, uma questão de se ele ordem que não pode. era coerente, eu Não, cortei. Agora isso. também Então, mesmo estou direito. pedindo ao senhor a Então, compreensão. só para concluir. A nossa bancada, isso aí é obstrução, em virtude Não, mas tudo do bem, debate da deputado. CPI. Vamos fazer a que nós estamos verificação. trabalhando Já- na Assembleia já falou, Legislativa já. para Tá garantir. E estamos com apenas 26 assinaturas, é necessário chegar em 32. Isso, ok. E quem está obstruindo Ao a processo- CPI, quem está obstruindo a CPI Deputado, nós é a temos bancada do PSDB, processo da de mesma verificação. forma que a bancada do PT está Com a obstruindo palavra- as sessões. Ok, Muito com a obrigado, palavra o senhor deputado Alex Manente para a primeira verificação de votação. Uma questão de ordem. Primeira verificação de presença. Desculpe, para uma verificação de presença. Deputado Adilson Rossi. Presente, deputado Adilson Rossi. Deputado Adriano Diogo. Deputado Afonso Lobato. Deputado Alcides Amazonas. Deputado Aldo Demarque. Deputado Alencar Santana. Deputado Alex Manente, presente. Deputado Alexandre da Farmácia. Deputada Ana do Carmo. Deputada Ana Perugini. Deputada Analice Fernandes. Deputado André do Prado. Presente, deputado André do Prado. Deputado André Soares. Deputado Antônio Mentor. Deputado Antônio Salim Curiati. Deputado Baleia Rossi. Deputado Barros Munhoz. Presente, deputado Barros Munhoz. Deputada Beth Saão. Deputado Beto Trícoli. Deputado Campos Machado. Presente, deputado Campos Machado. Deputado Carlão Pignatari. Deputado Carlos Bezerra Júnior. Presente, deputado Carlos Bezerra Júnior. Deputado Carlos César. Presente, deputado Carlos César. Deputado Carlos Gianazzi. Presente, deputado Carlos Gianazzi. Deputado Carlos Neder. Deputado Cauê Macris. Presente, deputado Cauê Macris. Deputada Célia Leão. Presente, deputada Célia Leão. Deputado Celino Cardoso. Deputado Chico Sardelli. Presente, deputado Chico Sardelli. Deputado Dilador Borges. Presente, deputado Dilador Borges. Deputado Dilmo dos Santos. Deputado Ed Thomas. Deputado Edinho Silva. Deputado Edmir Chedi. Deputado Edson Ferrarini. Deputado Enio Tato. Deputado Estevão Galvão. Deputado Feliciano Filho. Deputado Fernando Capês. Presente. Presente, deputado Fernando Capês. Deputado Francisco Campos Tito. Deputado Geraldo Cruz. Deputado Gerson Bittencourt. Deputado Gilmaci Santos. Deputado Gilson de Souza. Deputado Hamilton Pereira. Deputado Hélio Nishimoto. Deputada Heroílma Soares. Deputado Isaac Reis. Deputado Itamar Borges. Deputado João Caramês. Deputado João Paulo Rilo. Deputado Jogi Ato. Deputado Jorge Caruso. Deputado José Bittencourt. Deputado José Zico Prado. Deputado Leandro KLB. Deputada Leci Brandão. Deputado Luciano Batista. Deputado Luiz Carlos Gondim. Deputado Luiz Cláudio Marcolino. Deputado Luiz Moura. Deputado Marco Aurélio. Deputado Marcos Martins. Deputado Marcos Neves. Presente, deputado Marcos Neves. Deputado Marcos Erbini. Deputada Maria Lúcia Amari. Presente, deputada Maria Lúcia Amari. Deputado Mauro Bragato.
Deputado Milton Leite Filho. Deputado Milton Vieira. Deputado Olímpio Gomes. Deputado Orlando Bolsoni. Presente, deputado Orlando Bolsoni. Deputado Orlando Morando. Deputado Oswaldo Virgínio. Deputado Pedro Tobias. Deputado Rafael Silva. Deputado Ramalho da Construção. Deputada Regina Gonçalves. Presente, deputada Regina Gonçalves. Deputado Reinaldo Augusto. Deputada Rita Passos. Deputado Roberto Engler. Deputado Roberto Massafera. Deputado Roberto Moraes. Deputado Rodrigo Moraes. Deputado Rogério Nogueira. Deputado Roque Barbieri. Deputado Rui Falcão. Deputado Samuel Moreira, presente. Deputado Samuel Moreira. Deputado Sebastião Santos. Deputada Thelma de Souza. Deputado Ulisses Tassinari. Presente, deputado Ulisses Tassinari. Deputada Vanessa Adamo. Deputado Vitor Sapienza. Deputado Welson Gasparini. Pela ordem, senhor presidente, vou formular uma questão de ordem. Artigo 260 e 264 do Regimento Interno. Pode formular a questão? Com relação... É questão de ordenação dos trabalhos. Eu tenho notado, excelência, e às vezes até mesmo me penitencio, um uso excessivo dos pedidos de comunicação. Por favor, pediria, deputado Adriano Diogo, por favor. Deputado Adriano Diogo, por favor. Deputado Adriano Diogo, por favor. Com a palavra para formular a questão de ordem. O artigo 260... Com a palavra, o deputado Fernando Capês. Por favor, deputado Adriano Diogo, com a palavra Capês. Por favor, use a palavra. O artigo 260 do Regimento Interno dispõe que toda dúvida sobre a interpretação do Regimento Interno, na sua prática ou relacionada com a Constituição, considera-se questão de ordem. E o artigo 261 diz que as questões de ordem devem ser formuladas com clareza e com a indicação precisa das disposições que se pretende elucidar. O artigo 264, por sua vez, o Tratado da Reclamação, dispõe que, em qualquer fase da sessão, poderá ser usada a palavra para reclamação. Parágrafo 1º. O uso da palavra, no caso deste artigo, destina-se exclusivamente à reclamação quanto à inobservância de expressa disposição regimental. E não encontrei artigo... E não encontrei artigo. E não encontrei artigo. Por favor, senhor presidente, Adriano Diogo. Aquele senhor está dizendo que eu afano, deputado, que eu roubo. Deputado, eu quero que o senhor estabeleça o Estado democrático de direito. Deputado, está sendo usurpado o nosso direito. Quem que é ladrão aqui dentro, senhor presidente? O senhor, deputado. Quem é que fechou a porta da Assembleia? Quem é que é ladrão? O senhor? Favor, eu sou ladrão? Deputado, eu sou ladrão? Deputado. Eu sou ladrão? Deputado, eu sou ladrão. Muito obrigado. Deputado, muito obrigado, senhor presidente. Deputado Adriano Diogo. Cadê a garantia da gente ser deputado aqui? Deputado. A porta da Assembleia está fechada há mais de 15 dias. Deputado abaixo a ditadura. Diogo. O senhor não está estabelecendo o Estado democrático de direito. Deputado Adriano Diogo, por favor, peço que o senhor se contenha. Está com a palavra o deputado Fernando Capês. Peço que o deputado Fernando Capês também se atenha ao processo nosso de verificação. Se há uma questão relacionada à verificação de presença... Doravante... Então conclua, por favor. Doravante, toda formulação de questão de ordem e toda formulação de reclamação seja antecedida pelo dispositivo específico que se quer colocar em discussão. Senhor presidente, para que a questão... Para que não, eu peço que o senhor conclua. Nós estamos num processo de verificação. Eu peço, então, que o senhor conclua. Eu pediria, líder nesse do PT, clima, que pudesse, eu prefiro retirar minha Não dá para suspender. Não dá para suspender. Eu quero concluir a verificação de presença, se nós temos quórum verificação de ou presença. não. Com a palavra dos nossos auxiliares.
Segunda verificação de presença. Por favor, então, vamos fazer a Deputado verificação. Adilson Rossi. Não, já está. Por favor, eu peço ao deputado que se contenha. Ao deputado Adriano Diogo, por favor, Diogo, que se contenha. Presente, deputado Adriano Diogo. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra. Eu estou observando e me permito aqui fazer um comentário. Tem um cidadão realmente ali provocando ostensivamente o deputado Adriano Diogo. Mas, deputado, ostensivamente. A polícia está lá, ao lado dele. Deputado, está ao a polícia lado... está ao lado dele. Deputado, ele não pode fazer isso. Deputado ele Barros está Munhoz. É você mesmo, é esse deputado que pôs a mão no ombro, é esse cidadão. A Deputado, polícia está ao lado dele, está vendo. Deputado, ele não pode provocar um deputado. Não, deputado não Barros Munhoz. pode provocar um deputado, senhor presidente. Deputado Barros Munhoz, eu peço bastante prudência entre nós todos. A galeria, ela se guarde em silêncio. É evidente que ela pode se manifestar das mais diversas formas, porém em silêncio, respeitando, obviamente, como tem sido feito até agora os deputados. Por favor, eu peço que os deputados também se contenham e nós possamos fazer a verificação do nosso quórum. Deputado Afonso Lobato. Deputado Alcides Amazonas. Deputado Aldo Demarque. Deputado Alencar Santana. Deputado Alexandre da Farmácia. Deputada Ana do Carmo. Deputada Ana Perugini. Deputada Analice Fernandes. Deputado André Soares. Deputado Antônio Mentor. Deputado Antônio Salim Curiati. Deputado Baleia Rossi. Deputada Beth Saão. Deputado Beto Trícoli. Deputado Carlão Pignatari. Deputado Carlos Neder. Deputado Celino Cardoso. Deputado Dilma dos Santos. Deputado Edinho Silva. Deputado Edmir Chedi. Deputado Edson Ferrarini. Deputado Enio Tato. Deputado Estevão Galvão. Deputado Feliciano Filho. Deputado Francisco Campos Tito. Deputado Geraldo Cruz. Deputado Gerson Bittencourt. Deputado Gilmaci Santos. Presente, deputado Gilmaci Santos. Deputado Gilson de Souza. Deputado Hamilton Pereira. Deputado Hélio Nishimoto. Deputada Heroilma Soares. Deputado Isaac Reis. Deputado Itamar Borges. Deputado João Caramês. Deputado João Paulo Rilo. Deputado Jorge Ato. Deputado Jorge Caruso. Deputado José Bittencourt. Deputado José Zico Prado. Deputado Leandro KLB. Deputada Leci Brandão. Deputado Luciano Batista. Deputado Luiz Carlos Gondim. Deputado Luiz Cláudio Marcolino. Deputado Luiz Moura. Deputado Marco Aurélio. Deputado Marcos Martins. Deputado Marcos Zerbini. Deputado Mauro Bragato. Deputado Milton Leite Filho. Deputado Milton Vieira. Deputado Olímpio Gomes. Deputado Orlando Morando. Deputado Pedro Tobias. Deputado Rafael Silva. Deputado Ramalho da Construção. Deputado Reinaldo Augusto. Deputada Rita Passos. Deputado Roberto Engler. Deputado Roberto Massafera. Deputado Roberto Moraes. Deputado Rodrigo Moraes. Deputado Rogério Nogueira. Deputado Roque Barbieri. Deputado Rui Falcão. Deputado Sebastião Santos. Deputada Thelma de Souza. Deputada Vanessa Adamo. Deputado Vitor Sapienza. E deputado Welson Gasparini. Segunda já. Quantos deputados registraram a presença? Senhor presidente, 22 senhores deputados presentes. 22 deputados registraram a presença. Quórum insuficiente para continuarmos a sessão. Eu gosto do 23. Portanto, nós daremos por encerrada os nossos trabalhos. Então, estão encerrados os nossos trabalhos.
Nessa transmissão da TV Alesp, os trabalhos dos deputados estaduais em sessão extraordinária. Em discussão, a proposta de emenda à Constituição número 1 de 2013, de autoria do deputado Campos Machado, do PTB. Esta matéria centraliza nas mãos do Procurador-Geral de Justiça de São Paulo as investigações contra autoridades. Até aqui, 4h15 de discussões. Matéria que pode ser discutida por até 6 horas, o que deve prosseguir em uma outra sessão extraordinária. Os trabalhos estão encerrados e a próxima sessão ordinária da Assembleia Legislativa acontece nesta quinta-feira, 22 de agosto de 2013. Mauro Friesman, TV Alesp.